Bom, boa noite a todos. Vamos aqui dando continuidade. Vamos só finalizar que naquele dia o computador travou e não ia nem vinha, e eu não consegui finalizar a parte de músculo, né, na segunda-feira. Então, a gente vai concluir hoje a parte de músculo. Então, daqui a pouco ele melhora, tendo 25. E depois a gente vai entrar na parte de anatomia do sistema respiratório, tá? Em termos de músculo, ficou faltando só pernas e pé, né? A gente ficou até os músculos coxo-femoral, né? Então a gente vai só finalizando aqui, ó. A gente parou exatamente aqui. E a gente agora vai para os músculos da perna e dos pés, tá? Prioritariamente, né, a gente tem aí a chamada batata da perna, né, ou panturrilha, né, que é uma região onde a gente também tem uma vasta musculatura, né, tanto na região anterior como na região posterior. Para os que chegaram agora, eu vou ficar aqui porque o meu outro fonezinho eu não trouxe, mas senão os meninos de casa não escutam direito, tá certo? E aí a gente tem aí como no compartimento anterior nós vamos ter o tibial anterior, né, que é um músculo bem fácil da gente visualizar, né, bem definido, nessa lateral anterior, tá? A gente tem uma sobreposição, né, de outros músculos mais internos, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E esse músculo, né, que a gente acabou de ver, que é o tibial anterior, ele se estende, como vocês podem ver, até a região dos pés, pois não, tá? Então, muitos pacientes, vocês vão ver que eles têm lesão ou aqui da região da articulação ou lesão muscular e eles sentem dor, né, irradiada para a região do pé, tá? Qual a principal ação do tibial anterior? Vai ser a dorsoflexão do pé e a inversão do pé, que é exatamente esses dois movimentos. Quando você faz isso, você percebe que você sente exatamente a presença desse tibial anterior. Temos ainda o tibial posterior, né? Ele vai ele vai conectar aí, sobretudo, a tíbia e a fíbula, né? Através da membrana que os une. E ele vai se inserir, né, de forma bem extensa, bem ampla, em direção até também o membro inferior pé. A principal ação é a inversão do pé e ele também é flexor plantar, né? Ou seja, além da gente conseguir fazer o movimento de inversão, ele também faz com que a gente consiga fazer a flexão aí na planta do pé. Temos também o músculo plantar, né? Que ele recobre toda essa face poplítea, né? E ele tem como principais ações a flexão da perna e a flexão plantar. Temos ainda, nas camadas mais profundas, né, o músculo poplíteo, que ele vai ser principalmente responsável pela flexão da perna e pela rotação lateral do fêmur, né? E aí aquela mesma história. Percebam que a gente tem músculo lá na perna que tem resposta, né, que tem uma ligação, uma conexão com
os movimentos da coxa. Temos ainda, né, a nível de perna propriamente dita, o chamado extensor longo do hálux. Ele tem como principal ação a dorso-extensão do hálux. E ele também vai se estender, né, em toda a face, né, do pé. Mais a nível de pé mesmo, mais a nível de musculatura, né, do pé, usualmente eles são músculos mais curtos que estão intrínsecos nos pés, né, eles são realmente direcionados e localizados nos pés. E a gente tem aí músculos tanto no dorso como na planta dos pés. A gente tem a fáscia muscular, né, que é o primeiro que a gente vai ver, que é exatamente uma fina camada de músculos, né, que ficam no dorso do pé. A gente tem a fáscia plantar, né, que é a aponeurose plantar, e esse conjunto eles vão ser importantes na manutenção dos arcos longitudinais do pé. E aí eles conseguem dividir a musculatura em camadas, né? E aí a essas camadas a gente vai estudando separadamente em compartimentos, certo? No compartimento dorsal, nós vamos ter o extensor curto dos dedos e a principal ação dele, o próprio nome já está dizendo que ele vai fazer a extensão dos dedos. Temos o interósseo dorsal, né, que ele vai se localizar aí entre os ossos. Essa segunda imagem mostra bem o formato que eles ficam. E eles vão fazer a flexão dos metatarsos falangianos e a abdução. Temos ainda o flexor curto dos dedos, né? Ele vai se localizar, ele vai partir, né, da região do calcânio. As meninas que usam salto, né, quando a gente vai para uma festa, que a gente fica muito tempo com o salto, não sei se vocês já tiveram isso, a gente começa a sentir como se fossem umas câimbras lá nos dedos, né? Exatamente por conta dessa relação do calcânio com o movimento dos dedos. Ele vai fazer, né, a adução do quinto dedo e a flexão do quinto dedo, tá? Então, principalmente, prioritariamente, ele vai ter essas ações. E aí, agora, já no compartimento plantar, nós vamos ter 3 camadas, né, de músculos que a primeira, ela é a mais superficial, e aí o principal músculo dessa mais superficial é o abdutor do hálux, e, como a gente já viu, o abdutor do hálux, ele faz a abdução e a flexão do hálux. A segunda camada, ela obviamente é uma camada mais interna, e ela vai ser denominada de quadrado plantar. E esse quadrado plantar, ele vai auxiliar na flexão longa dos dedos. Por último, né, nós temos a terceira camada mais interna, ela onde o flexor curto do hálux se localiza, e a principal ação, né, vai ser a flexão do hálux, certo? Aqui é exatamente terminando, concluindo, né, toda essa parte osteomuscular, esqueleto, articulação, músculo, tá? Alguma dúvida sobre esse finalzinho que ficou faltando? Dos músculos pernas e pés?
Não, só. Que já é muito. A professora é gente boa, vocês viram aí, né? A professora é gente boa, ela. Bom, vamos nós aqui. Mas, assim, a parte dos sistemas de agora em diante, vocês vão ver que anatomicamente é bem mais simples, bem mais fácil, né? Com exceção do sistema nervoso, todos os outros sistemas eles são mais fáceis da gente aprender, da gente, inclusive da gente dar aula, né? Essa parte mais longa, mais demorada, realmente é o osteomuscular, né? Porque é muito músculo, muito osso, muito detalhe que acaba realmente. Exatamente, não tem. Eu concordo com você. Bom, então, continuando a nossa disciplina, né? Agora nós vamos para vias aéreas, né? Vamos para a anatomia do sistema respiratório. Inicialmente, hoje, eu acredito que só dê tempo vias aéreas superiores, mas a gente vai tentar ver se dá tempo ir para as inferiores, certo? A anatomia, né, do sistema respiratório, a gente sabe que o sistema respiratório, ele é em conjunto com o sistema circulatório, que é o próximo sistema que nós vamos ver, responsável, né, por toda a questão das trocas gasosas, da eliminação de gás carbônico, da absorção de oxigênio, né? E como é que se dá esse processo? A gente tem basicamente dois movimentos, né? Que a esses dois movimentos em conjunto nós chamamos de movimentos respiratórios, né? Que um é a inspiração, que é esse colocar, né, o ar para dentro, é quando você realmente faz a expansão pulmonar e uma grande quantidade de oxigênio ela consegue adentrar aí as nossas vias aéreas. A outra função que é a eliminação de gás carbônico, né? O gás carbônico oriundo de uma série de reações químicas e bioquímicas que ocorrem a nível celular, e aí eu acho que vocês estão estudando citologia, se eu não me engano, agora nesse semestre, se não é no próximo. E esses processos, essas reações químicas, os principais resultados, né, vão ser energia em forma de ATP, vão ser água, né, e vão ser moléculas de carbono, né, que se juntam e formam aí o gás carbônico, que é o que a gente vai eliminar do nosso organismo. Essa troca a gente vai realizar a nível de alvéolo pulmonar. Que é isso, professora? Os alvéolos pulmonares, o nosso pulmão, todo mundo aí já viu uma esponja, né? Esponja de lavar louça, esponja de tomar banho, né? É muito semelhante a essa esponja ao nosso pulmão, né? Nosso pulmão ele é um órgão oco com vários furos por dentro, né? E que tem essa capacidade, né, de expandir e de retornar ao seu normal. Tudo isso graças às menores unidades que os pulmões têm, que são os seus alvéolos, né? Os alvéolos, eles são essa unidade aqui, ó. Parece um cachinho de uva, certo? Eles são aqui a gente tem um corte desses alvéolos, e esses alvéolos, eles
são ocos, eles têm espaço para que o oxigênio ele chegue nesses alvéolos, certo? Esses alvéolos, o conjunto desses alvéolos, eles formam os bronquíolos, né? Cada conjuntinho de alvéolos é chamado de bronquíolos. E os bronquíolos juntos, né, um cacho maior de vários cachinhos de uva, são chamados de brônquios. E a gente vai ver mais detalhadamente cada um deles mais à frente, tá? Essas bolinhas, essas uvinhas, cada uma delas vai ter esse espaço vazio, como eu já falei, para receber o oxigênio. Percebam que por fora, né, dessas unidades menores, nós temos os capilares. Que são os capilares, professora? A gente também vai ver melhor no próximo conteúdo de sistema circulatório, mas é fácil de vocês entenderem. Imaginemos que, e aí, isso a grande maioria de nós já sabe, que nós temos canos ou mangueiras, né, ao longo do nosso corpo. Alguns canos, eles levam sangue do coração. Deixa eu passar logo para essa outra imagem aqui, fica melhor. Alguns canos, eles levam sangue do coração para todo o corpo, para que a gente consiga realizar todas as nossas atividades. Alguns canos trazem esse sangue do nosso corpo, com todas as excretas, com todo o metabolismo dentro deles. Nós temos canos que levam sangue do coração para os pulmões, para chegar lá naquelas unidades e conseguir fazer a troca gasosa. Então, imaginem aí, em cada uvinha daquela que a gente viu na imagem anterior, ela é recoberta por fora de capilares. Professora, você ainda não respondeu o que são capilares. Eles são o local de interseção entre o sangue que vai do coração para o corpo e que do corpo vai voltar para o coração. Lá nas pontas, lá nos mais distais dos nossos sistemas, nós vamos sempre ter capilares. Os capilares pulmonares, eles vão fazer a troca gasosa. O sangue vai sair do coração, vai chegar nos pulmões, sujo, entre aspas, certo? Sujo por quê? Porque ele está cheio de excretas, ele está cheio de gás carbônico, ele não tem nada de oxigênio, não tem nada de nutriente, tá? Ele vai chegar lá com esse objetivo, de jogar gás carbônico e de puxar oxigênio daquelas uvinhas lá daquele cachinho de uva, certo? Professora, como é que faz essa troca? É por, como é o nome? Passagem, né? Ativa, certo? Onde o oxigênio, para ser levado lá do pulmão, lá da uvinha, para dentro da artéria, ele vai ser carreado pelas hemoglobinas, que são um tipo de célula sanguínea, certo? Já esse oxigênio, desculpem, esse gás carbônico que vem, né? Ele vai ser eliminado, né? Por um transporte passivo, tá? Estava esquecendo o nome transporte. Por um transporte passivo. Ele vai simplesmente passar, né, aí da veia para adentrar o alvéolo. Como eu falei para vocês, em cada extremidade de órgãos ou de membros
nós vamos ter esses capilares, certo? Com esse mesmo objetivo. Lá no sistema digestório, a gente vai ter os capilares. Alguns capilares vão chegar a nível de intestino para captar os nutrientes. Outros capilares vão chegar a nível de fígado para excretar aí os seus dejetos, sobretudo as suas o excesso de gordura, né, da nossa alimentação. Então, a nível de sistema respiratório, que é o que a gente está estudando hoje, a gente tem aí esse movimento, né, toda essa interação aqui que a gente acabou de falar. Aqui, gente, os capilares, eles estão sendo representados por essa teia de aranha, digamos assim, né? Uma teia de aranha que ela vem vermelha e... Deixa eu só apagar isso aqui, que eu acabei não apagando. Ela vem vermelha e ela, ao longo aí do seu percurso, ela vai se transformar em azul. Aí, obviamente, a interseção agora deu para ver melhor. Ela vem em vermelho, né? Desculpem, ela vem, na verdade, em azul, e aí ela fica lilazinha aqui no meio, né, nessa interseção, e ela volta para o coração em vermelho, que já é um sangue limpo, já é um sangue puro, né? E oxigenado, certo? O que é que pode impedir que isso aqui ocorra naturalmente? Aquelas uvinhas, aquelas que precisam estar vazias para receber esse oxigênio, para receber, né, esse gás carbônico, elas, às vezes, estão cheias de líquidos, né? Sobretudo em pacientes que têm insuficiência cardíaca, paciente que tem infarto, paciente que tem a pressão extremamente alta, que é um hipertenso severo, eles, vez por outra, evoluem com quadro de edema agudo de pulmão. Os meninos que são aí já da enfermagem já devem, com certeza, ter ouvido falar nesse quadro, né? E o que é esse edema agudo de pulmão? É exatamente dentro desses espaços, tendo líquido, tendo a presença de líquido. Porque e aí talvez a principal dificuldade dos pacientes com Covid grave é que nesses alvéolos, que eles deveriam estar livres para receber o oxigênio, eles estão cheios de trombo, né? Porque o COVID grave, ele é uma doença de uma capacidade inflamatória muito elevada e que esse processo inflamatório, ele evolui, né, para trombose, né, para a formação de trombos em determinados órgãos, e um deles é o pulmão. Não sei se vocês já viram. O paciente fulano de tal estava com 80% do pulmão comprometido. O que é esse 80% de pulmão comprometido? Ele tem 80% do pulmão com os alvéolos ocupados por trombo, tá? E aí, não tem ventilador que dê jeito, né, para conseguir expulsar esse trombo. Lá no edema agudo de pulmão é mais fácil porque é líquido. Então, é líquido, você dá diurético para o paciente, você faz ventilação com pressão positiva, né? Você joga com força, através, obviamente, de um ventilador mecânico. Você joga oxigênio para dentro dos pulmões e aí você tem um copo d'água. Se você assopra dentro do copo d'água, o que acontece? Água, né? Sobe. Sobretudo se for com um canudo, né? Criança gosta muito de fazer essa brincadeira, né? E a água fica borbulhando. Então, esse processo é o mesmo processo que acontece
no edema agudo de pulmão. A gente joga oxigênio lá dentro, né? Através do tubo, né? Aquele tubo que coloca na boca, tubo endotraqueal. E essa água, esse líquido, ele vai saindo, vai desocupando, né, o espaço, e aí o oxigênio consegue chegar e ocorrer o processo fisiológico normal. No COVID grave, a força, né, da pressão do ventilador mecânico, ela não é suficiente, né? É por isso que surgiram outros dispositivos que já eram usados em outras circunstâncias, né? Como a insuficiência cardíaca de novo, tipo o EMO, né? O ELMO. Ele já era um dispositivo de suporte circulatório utilizado em pacientes graves com insuficiência cardíaca, enquanto aguardavam transplante de coração, e se percebeu que ele conseguia fazer esse suporte também ventilatório, né? Por isso, gente, que assim, há muitas controvérsias, né, com relação ao COVID, a tratar ou não precocemente, enfim. O que se tem visto, né, e aí nós precisamos ir sempre atrás do científico, né? O que se tem visto é exatamente a estratégia de você tratar precocemente, ela sendo benéfica, porque ela evita, né, o processo inflamatório mais grave, extremamente grave, né? Mesmo você não tendo medicamentos específicos para isso, né? Como também, como para qualquer outro tipo de virose, nós não temos medicamentos específicos, né? Todas as demais viroses que nós temos, a gente só trata a sintomatologia e a gente só trata o evitar as complicações. Exemplos, professora, dengue, né? Alguém aqui já teve dengue? O que vocês tomaram? Né? Primeira coisa, não pode tomar dipirona, exatamente, para não haver a complicação. Percebem como é a mesma coisa, né? Você não dá dipirona, porque a dipirona ela é um anti-inflamatório não esteroide, que ela possibilita, né, quadros hemorrágicos. Não é que ela causa hemorragia, mas se o paciente já tem a predisposição de ter a hemorragia, como no caso da dengue hemorrágica, o paciente pode evoluir, ela vai intensificar essa hemorragia. O que mais que você toma? Ele vai atuar, ele vai impedir a coagulação do sangue, na verdade. De virose, né? E aí, o que é que você toma? Você toma remédio para febre, você toma remédio para dor, você toma vitamina C para aumentar a imunidade, para você conseguir se recuperar mais rapidamente, né? O que mais? Às vezes, quando ela desenvolve muita urticária, muita coceira, né? Alguns pacientes evoluem com esse quadro, você passa antialérgicos, né, mais potentes, às vezes até antialérgico tópico. Era muito comum lá em 98, 99, se usar pomada de Fenergan em paciente com COVID, com dengue, né? Fenergan, ele é um antialérgico potente, e aí você não dava o medicamento para o paciente, o comprimido ou a gota, mas você passava o creme e aí aliviava a coceira que ficava no corpo do paciente, entendem? Então, assim, vírus, né, viroses, a gente só trata sintomatologia ou a gente trata para evitar complicações, tá? Então, é por isso, né, esses debates aí tão acirrados, tão intensos, mas que
a maioria deles vem se comprovando a importância. E aí, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é o fato de eu tratar precocemente que vai contraindicar você continuar estudando atrás de uma vacina. São duas coisas diferentes. Não é à toa que agora vocês, não sei se vocês já viram, né? Estão aí já em fases bem avançadas a vacina contra a dengue, né? Então, uma coisa não inviabiliza a outra, tá certo? O fato de eu tratar precocemente não inviabiliza de você não produzir, né, vacina, não ir atrás de vacina ou de soro, tá? Então, assim, basicamente, né, o que mais complica no paciente com COVID é exatamente esse processo inflamatório grave que o paciente desenvolve e que, com ele, né, há essa produção aí excessiva de trombos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já se machucou e andando, tacou o joelho num lugar. Se não abrir o joelho, né? Se não sangrar, fica o quê? Dolorido, o que mais? Eu ouvi roxo por ali, né? O que é o roxo? Né? Exatamente o sangue que naquela região teve micros, né, sangramentos, e aí imediatamente, né, o corpo ele reage, e aí o COVID, parte é culpa dele, parte é culpa do nosso corpo, entendem? Imediatamente, o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele vai tamponar ali, ele vai parar aquele sangramento, né? Ele vai atuar naquilo ali. E ele atua naquilo ali mandando nossos soldadinhos de defesa, que são inicialmente os leucócitos, né? Porque o corpo, ele acredita que toda agressão que o nosso corpo sofre é oriundo de agentes biológicos. Então, primeiro que o corpo manda são os leucócitos. Quando ele chega lá, o leucócito chega lá e ele vê que o agente agressor não é um agente biológico, não é um vírus, não é uma bactéria, ele volta para trás e aí eles vão mandar outras, né, variações de células linfóticas, né, dos linfócitos T, né, as variações aí dos linfócitos T. Acho que imunologia vocês estão vendo já esse semestre ou é só no próximo? Quando vocês forem ver imunologia, vocês vão se lembrar de mim, né? E aí, isso, gente, o que acontece no COVID, no pulmão, é exatamente isso. O processo de inflamação é tão intenso, né? Por isso que a gente precisa usar corticoide. Só anti-inflamatório normal, ele não dá conta, tá? Então, é por isso que tem que entrar com corticoide. Aí você entra com dexametasona, você entra com prednisolona, né? Tem que entrar, gente. Não tem para onde correr, né? E aí eu também concordo, porque cientificamente não há nada comprovado, de você fazer tratamento preventivo. Aí é outra história. Ficar tomando, com exceção das vitaminas, gente, porque vitamina a gente sempre precisa, independente de qualquer situação. Se qualquer agente chegar até mim e eu estiver imunologicamente bem, tá? Ele chega, bate e volta, e não consegue entrar, né? Vitamina D, aqueles polivitamínicos, aí é outra, vitamina C, tem gente que a vida inteira tomou vitamina C, né? As pessoas aí mais da minha idade, apesar de eu ser uma pessoa jovem, né? Extremamente jovem, mas se lembra do Periatin, se lembra do Cobavital, né?
que eram vitaminas, o próprio biotônico Fontoura, né? Eram vitaminas, eram complexos, né, de minerais, vitaminas, que os nossos pais, as nossas mães davam para a gente ficar forte, né? Tinha até uma injeção de vitamina B12 que dava na boca da gente. Imagina como é que a mãe... A gente só não morreu mesmo porque, enfim, não era para morrer, era para crescer, né? Mas a injeção que era para ser feita intramuscular, a mãe pegava, quebrava a ampola, virava na boca da gente, e a gente está aqui. Linda, loura e maravilhosa, né? Era para fortalecer as pernas, porque era menino que caía muito, era só dar esta ampola de vitamina, o menino começava a andar rápido, né? Então, qual é o intuito disso? Aumentar a imunidade. Aumentar a nossa imunidade, gente, a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que tomar vitaminas. Ou a gente toma através de fruta, de verdura, de carne, de leite, ou a gente toma através de comprimido. A gente escolhe qual é a forma que a gente tem, a gente quer tomar. De uma forma ou de outra, a gente tem que tomar, certo? Já você tomar, como é o nome? O Anitta, esqueci o nome dele. Preventivamente, a cada 15 dias e tal. Aí não, gente. Agora, você tomar uma dose dessa com a sintomatologia, aí sim, tá? Aí ela vai atuar exatamente no processo de diminuir, né, a incidência dos processos inflamatórios, né? Ah, professora, a hidroxicloroquina é o mesmo processo, né? A hidroxicloroquina ela é utilizada para pacientes que são reumatológicos, né, que têm doenças autoimunes, tá? Então, para que se toma um exemplo, lúpus, né? Alguém já ouviu falar em lúpus, sabe o que é? É uma doença autoimune gravíssima, que deteriora órgão por órgão, né, do paciente. São pacientes que usualmente não chegam aos 40 anos, né? Acomete mais mulheres. E o lúpus ele é tratado com a combinação de prednisona mais hidroxicloroquina, né? Por quê? Para diminuir o processo inflamatório, tá? O lúpus, ele, obviamente, nas fases ativas, né? Ele produz, né? Inflamações que se iniciam nas articulações, depois se estende para o coração, pulmões, rins, cérebro, né? E aí vai ocasionando a insuficiência desses órgãos até que a pessoa morre por insuficiência de todos os órgãos, né? Então, essas drogas se consegue compreender o porquê do uso delas quando você compreende qual é a fisiopatologia, né, da doença, tá? Então, por isso que é tão difícil conseguir tirar um paciente, né, que tem aí mais de 80% do comprometimento pulmonar. Principalmente, gente, se esse paciente for entubado. Parece assim, né, estranho, né? Mas quando esse paciente é entubado, aí entra todo um outro contexto, que é a pneumonia que esse paciente vai ter, né? Sangue, gente, sangue parado é meio de cultura para bactéria, tá? Se você quiser criar bactéria, você coloque sangue lá, deixa ele paradinho, que é um chama, certo? É igual formiga e açúcar. O que é, se não sangue parado nos pulmões, no caso do Covid, esses trombos, entendem? Então, são uma porta grandiosamente aberta para outras infecções, tá? Então, quando você entuba, aí praticamente
eu não diria 100%, mas 98,9% dos pacientes evoluem com pneumonia, certo? Por causa disso, né? Por causa do sangue lá parado, tá certo? No fisiológico, no funcional normal, né? Essa troca ela vai ocorrer exatamente nessas interseções, né? Que aqui a gente eu costumo comparar uma teia de aranha, né? Todo entrelaçadozinho, você tendo aí as comunicações, tá? A troca de gases, né? Ela ocorre entre aqui o nosso meio, né? O sangue, tem um erro aí, desculpem, e as células, certo? E essa troca, ela é uma sequência, né, de etapas, de processos, para que a gente complete esse ciclo, certo? Então, a gente tem a entrada, né, de ar, que a essa entrada de ar nós chamamos de inspiração, ou movimento inspiratório, e a saída de ar, que a gente chama de expiração ou movimento expiratório, certo? Nós chamamos de movimento respiratório ou de respiração os dois juntos, certo? Quando é que eu tenho um movimento respiratório? Quando é que eu tenho uma respiração? É quando eu inspiro e expiro. Quando eu tenho o todo, certo? A respiração, né, pulmonar é exatamente aquilo que a gente já falou, né, muito, enormemente, que é a troca que vai ocorrer a nível daqui dos alvéolos pulmonares, né, que vão estar em contato com os capilares pulmonares, e aí na interseção, de um lado eu tenho oxigênio, desculpem, de um lado eu tenho necessidade de ter oxigênio, eu tenho hemoglobina lá, pronta para pegar esse oxigênio, do outro lado dos capilares eu vou ter gás carbônico, ok? Então, chegou, passou aqui pelos alvéolos pulmonares, opa, tem oxigênio lá nos alvéolos. A hemoglobina, ela corre, entra dentro aí do alvéolo, puxa esse oxigênio, leva para a corrente sanguínea para sair, né, do outro lado. E o que está carreado, né, de CO2, ele vai ser direcionado para o alvéolo e, a partir do alvéolo, na expiração, a gente vai liberar esse gás carbônico. Essa troca, né, de gases, ela vai ocorrer exatamente a nível celular, né, e a nível desses capilares sanguíneos, como eu já falei para vocês, nesses momentos aí de interseção. O caminho percorrido, né, pelo ar no corpo humano, ele vai desde o ar que vai entrar pelo nariz, ele vai passar pela faringe, que é ainda, né, específico, exclusivo do sistema respiratório. Depois ele já vai se direcionar para a laringe, né? A laringe, ela já tem ela já pertence a 2 sistemas, né? Depois ela vai para a traqueia, e aí na traqueia nós vamos ter de novo o direcionamento apenas, né, para o sistema respiratório, brônquios, bronquíolos, tá? E por último chega aos alvéolos pulmonares, certo? Então esse é o percurso. Isso aqui tem cara de questão de prova de concurso e quem sabe, né, de prova nossa também, tá?
né? Esses, né, são os órgãos do sistema respiratório que vão capturar o oxigênio do ar e vão levar até o sangue por meio de um processo chamado de respiração pulmonar. Nessa questão aí da prova, né, os concursos, eles costumam muito fazer essa pegadinha exatamente com relação incluindo o esôfago, tá? O esôfago, ele é específico do sistema digestório, sistema digestivo. A faringe, ela é específica do sistema respiratório. Já a laringe, ela é incomum aos dois, tá bom? Lá quando a gente for ver o sistema digestório, a gente vai ver que a gente tem uma estrutura, né, chamada de glote, que vai servir de tampa, servir de feixe para um orifício que vai se comunicar entre esôfago e traqueia, né? Exatamente na junção da laringe quando ela se divide, né, entre indo para o esôfago e indo para a traqueia, que é chamada de epiglote, né? E aí essa janelinha, né, quando é ar, ela libera. Quando é comida, é alimento, ela fecha, exatamente para que não caia alimento no nosso aparelho respiratório. Bom, a principal função do sistema respiratório, como a gente já viu, é a troca de gases, né? E essa troca de gases, ela é basicamente essa sequência, né? Onde a gente tem o oxigênio, que entra no sangue através das hemoglobinas e no corpo ele vai ser utilizado para todas as reações metabólicas, bioquímicas que eu já falei para vocês. Já o gás carbônico, né, ele sai do sangue e ele vai ser eliminado para o meio externo através da expiração. E ele é um produto, né, exatamente dessas reações metabólicas que são realizadas ao longo do nosso corpo, tá? Em termos de anatomia macroscópica, né, ou seja, anatomia na qual a gente consegue visualizar os órgãos, nós vamos vamos organizar o sistema respiratório em vias aéreas superiores, inferiores, caixa torácica, a musculatura respiratória, suprimento sanguíneo e as pleuras. E a gente vai tentar focar, né, em cada um desses. Nas vias aéreas superiores, né, nós vamos ter a cavidade nasal, seios nasais, faringe, laringe, glote e pregas vocais, certo? Apesar do sistema respiratório, a principal função ser a troca gasosa, mas ele também é muito importante em outras áreas, como, por exemplo, a nossa fala, né? Nós só conseguimos falar porque o ar, ele passa, né, através das nossas pregas vocais, cordas vocais, e com os movimentos que a nossa boca faz, é possível gerar o que a gente escuta, o som, né, das palavras, o som dos fonemas, das letras, né? Aí quando a gente está estudando lá português, lá no 8º ano, né, que a gente vai estudar fonema, né? Aí tem as letras que são lingodentais, bilabiais, né? Vocês se lembram de quando vocês estudavam isso? Eu me lembro ainda. Viu como a minha memória é boa?
Na verdade, é porque eu sou jovem, faz pouco tempo que eu vi essas coisas, né? Mas é muito nesse contexto, né? Dela também ser importante para nosso processo de comunicação, nosso processo de fala, certo? As vias aéreas inferiores é realmente mais a nível pulmonar, né? A gente vai ter a traqueia, vamos ter os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, tá? Então, esses aí são os componentes, os principais componentes das vias aéreas inferiores. As vias aéreas, né, elas ainda podem ser divididas em zona de condução e zona respiratória, tá? Aqui a gente só vai ver, porque eu não vou cobrar isso daqui de vocês, porque é muito mais quando a gente se aprofunda na fisiologia e na anatomia do sistema respiratório. Mas, assim, vocês precisam compreender como é que isso se dá, né? Essa zona de condução é a zona onde a gente consegue conduzir, né, esse oxigênio. E isso se dá muito através dos cílios, né? E do fato da maior parte do nosso sistema respiratório ser composto de musculatura lisa, tá? E aí as musculaturas, a gente já estudou, nós já somos craques em músculo, né? E a gente viu que os músculos, eles tendem a se movimentar em movimentos de contração e relaxamento, né? E aí esses movimentos, eles vão conseguir fazer essa condução. Já na zona respiratória, né, a gente, basicamente, é a zona onde nós vamos ter aquela troca gasosa que a gente já viu, né, nos primeiros slides, através dos transportes, né, ativos e passivos, facilitados por algumas células, como no caso da hemoglobina, tá? Essa aqui é só a ampliação do slide anterior. A zona de condução, como eu já acabei de falar, é aquela zona que vai transportar esse oxigênio, e aí ela vai ser composta exatamente por aquele percurso inicial, né, da cavidade nasal, da faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais, tá? Nesse percurso, tá? Essa zona de condução, ela vai ter como principal função a própria condução do oxigênio para dentro dos pulmões, né? Mas também vamos ter etapas nesse percurso de umidificação, filtração e aquecimento do ar, certo? Quem tem sinusite, né, sabe, é bastante conhecedor, né, que o fato de haver a umidificação, né, a nível de ossos da face, de seios da face, desse oxigênio, é que, por vezes, quando adentra uma bactéria ou adentra um vírus nesses seios da face e entra em contato com esse líquido que vai servir para essa umidificação, ele provoca um processo inflamatório, né? Um processo inflamatório que pode, por vezes, infectar. E aí você tem a sinusite apenas como um processo inflamatório, no qual a gente também toma prednisona, né? A gente também vai tomar os antialérgicos da vida, a gente também vai tomar remédio para febre, remédio para dor, tá? A gente também vai se alimentar bem para poder fortalecer o sistema imunológico. Mas, em algumas circunstâncias, essa sinusite, esse processo inflamatório, ele pode infectar, né? Ele pode haver uma produção de um crescimento bacteriano, né? E aí é onde a gente precisa entrar com antibiótico, é aí onde a gente tem aquela secreção esverdeada, né? Então, o quadro de dor
na face é muito intenso, tá? Enfim, isso tudo graças a um processo fisiológico, né, que nós temos. Já na zona respiratória, né, que como eu falei para vocês, vai ser lá a nível muito mais pulmonar, propriamente dito, né? A principal função e basicamente vai ser realmente a troca gasosa, certo? Vias aéreas superiores, né? Só relembrando, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, certo? E aí, em termos de anatomia, né? É exatamente essa imagem, tá? Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e aqui, né, na bifurcação, traqueia, ok? No nariz externo, né, a gente vai ter as asas do nariz, que são exatamente essas regiões mais laterais, né, das nossas, também chamadas de capas das narinas, né, ou pele das narinas, né, porque a narina em si é o orifício, é a cavidade. Nós temos o ápice, né, que é a ponta do nariz. Ela tem muito impacto no processo de respiração, tá, gente? A gente pensa que é só estética, mas eu acho que eu já até falei para vocês que, para além da estética, por vezes a gente precisa, alguns pacientes precisam fazer a plástica do nariz, né, para levantar o nariz, para facilitar o processo de respiração, tá? Porque a ponta do nariz, o ápice do nariz, ele é tão grande que ele cai, né, que ele tem uma proeminência. Isso é muito comum em paciente idoso, né, extremamente idosos. Mas em alguns pacientes jovens isso também pode acontecer. E isso também pode vir a prejudicar aí essa respiração, que essa respiração seja o mais livre possível, tá? E a gente aí tem, né, o formato, os desenhos, né, onde a gente tem aqui nariz, cavidade nasal, faringe, né? A faringe, ela vem até essa região, né, onde eu tenho a comunicação com a boca. Daqui a gente já começa com a laringe, certo? Nessa região onde eu já tenho comunicação com a boca, eu tenho a laringe. Aqui, no local onde vai haver a bifurcação entre laringe e traqueia, é que se inicia a traqueia. A faringe é mais em cima, é anterior a essa comunicação que a gente tem boca-nariz, tá? Aqui é só outra imagem, né, do nariz, das fossas nasais. E aqui o nariz, né, dividido em dois lados pelo septo nasal, que é uma cartilagem, né, que a gente tem bem no centro, certo? Essa cartilagem, ela não tem comunicação entre os dois lados. Quando ela tem, que é o que a gente chama de adenoide, né? Que são excessos de carnes, né? Digamos assim, excesso de tecido nessa região, o que vai também levar para uma obstrução, né, dessa via aérea e com a dificuldade de respirar. Por conta desse crescimento dessa cartilagem, há também uma facilidade muito maior de desenvolvimento de crises respiratórias, né? Porque há uma possibilidade maior de acúmulo aí de secreção, ok? Pois é, né? Eu tô vendo que vocês já estão de mala. Vocês já estão de mala nas costas, né? Então, a gente vai deixar aqui para
para nossa próxima aula, segunda-feira. Vou fazer, amor. Fazer aqui correndo. Só abrir aqui. A Ellen. Alexia. Francisca Alexia. Presente. Raquel Mesquita. Raquel Teixeira. Vixe, Maria. Davi. Hugo. Tiago. Vitor. Gisele, João Paulo, Kelvis, Keila. Presença. Larissa, Leidiane, Leonardo, Lindalva, Lúcia, Luciele, Maria de Fátima, Livramento, estava ali na sala. Erivanda, Keuliane. Botei. Maria Luísa, Maciela, Moésio, Paula Regina, estava em sala, Raimundo, Raíssa, não, Reinan e a Tássia. Pronto, viu como eu fui rápida?